Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à Arcadia. Eu sou Bruno Moss e hoje nesse vídeo eu vou trazer 3 dicas de materiais auxiliares aí para ajudar vocês nas suas modelagens, nas suas esculturas. Afinal de contas, qual é o principal material? Você sabe? É claro, nosso principal material são as mãos, essa é a nossa principal ferramenta. Depois disso, tem as estecas e ferramentas de protético ou de dentista, o pessoal fala, né? Eu já falei disso em outros vídeos e já dei umas dicas bacanas para vocês. Porém, eu já comentei também em vídeos anteriores que existem materiais ou ferramentas auxiliares, complementares, que ajudam muito aí na nossa jornada das esculturas. E é disso que eu vou falar nesse vídeo, pessoal. Então, essas ferramentas, eu diria que elas são complementares, mas em determinados momentos eu posso dizer que elas são essenciais. Então, fica até o final do vídeo para você pegar todas essas dicas. Então, também, se você não se inscreveu, o que você está fazendo ainda? Se inscreva nesse canal, faça parte aqui da família arcadiana, curta e compartilhe com os seus amigos, porque toda vez que você faz isso, você mostra para o YouTube que você gostou e que mais pessoas podem gostar desse conteúdo. E me ajuda então a espalhar a palavra de escultura e arte pelo Brasil, pessoal. Primeira dica está relacionada com amolecer massa. Amolecer massa, o que você quer dizer com isso, Bruno? Bom, toda vez que você vai avançando, né, na modelagem, na escultura, você vai às vezes querer trocar de massa. Né? A gente sempre recomenda uma massa média ou até soft, dependendo, mas tem um pessoal que vai lá depois utilizar a massa hard ou extra firme e para isso você vai precisar amolecer a massa. Eu já falei em alguns vídeos que para isso é interessante você ter uma estufa ou aquele soprador térmico. Porém, às vezes você quer uma coisa mais concentrada, uma coisa que assim, em determinados momentos você vai querer ajustar uma coisinha ou outra e para isso você vai ter que aquecer a escultura. Ou querer colar um pedacinho de massa pura na escultura que já está feita. E para isso você precisa aquecer esse pedacinho. E não é legal aquecer com o soprador ou com a estufa. Para isso eu apresento para vocês essa ferramenta aqui, é um mini maçarico, eu gosto de dizer que é uma pistolinha aqui de chamas. Enfim, mini maçarico você encontra com facilidade em Mercado Livre, banca de jornal, charutaria, enfim, um monte de coisa. Você encontra com facilidade e isso aqui é muito útil para você aquecer a ponta da ferramenta, aquecer pequenos pedaços de massa e poder acrescentar na sua escultura com mais facilidade. Ou mesmo poder fazer esses ajustes na escultura que foi feita numa massa hard e precisa de, às vezes, você fazer um renivelamento ou fazer um conserto. E o que eu não recomendo, pessoal? É uma recomendação e uma não recomendação. Às vezes vocês podem ver por aí gente indicando isso ou vocês podem ver em alguns sites com informações antigas, não sei. Esse instrumento, esse aqui é o álcool torch. Ele é o avô do mini maçarico, não é? Existe o mini maçarico, inclusive, existe em diversos tamanhos. Se você achou isso aqui grande demais, tem menor ainda. Tem até maior, né? Tem os de cozinha, né? O mini maçarico, ele também é um maçarico de cozinha. Porém, isso aqui, ele é utilizado por protéticos, né? Para fazer próteses e coisas assim de dentista, né? Ele é, na minha opinião, uma ferramenta ultrapassada. Por quê? Vai álcool dentro dele, é o álcool que fica alimentando essa chama o tempo todo. Você aperta aqui e o álcool é cuspido para a chama para você poder direcionar ele. Parece interessante em teoria, mas depois que eu descobri isso aqui se tornou um objeto de museu, na minha opinião. Tem até umas bolinhas de gude aqui para você evitar que ele vire, ou seja, é um negócio que é meio perigoso, né? Enfim, não recomendo. O álcool torch, ele ainda assim, ele pode parecer interessante, mas porque ele fica ligado o tempo todo, você pode usar para aquecer a ponta da ferramenta, mas existem alguns modelos do maçarico, né, que ele também fica ligado o tempo todo. Você recarrega com o gás butano, né, que é o mesmo gás que é utilizado, por exemplo, em isqueiro, mas não confunda com o isqueiro. A chama do isqueiro ela é meio poluída e ela pode chamuscar rápido demais a escultura, diferente do maçarico aqui, que tem uma chama mais pura. Uma dica a mais aqui, complementando esse negócio do mini maçarico, o pessoal pergunta assim, Bruno, mas eu gosto de usar polymer clay, né, eu já tô aqui mais avançado. No Polymer Clay você usa também o mini maçarico? Então, a minha história com o Polymer Clay foi uma história meio que de descobrindo, né, conforme eu ia treinando e aperfeiçoando as minhas habilidades. E assim, o que eu pude perceber é que o mini maçarico, ele não tem muita utilidade no Polymer Clay, porque o Polymer Clay, ele é aquela massa que você, para quem não sabe, você pode assar ela, levar ao forno e eternizar, endurecer a sua escultura.
O mini maçarico, ele cria um calor instantâneo, muito rápido para a peça. Então, se você for fazer isso numa escultura em polymer clay, com essa intenção de, eu vou aqui adiantar o negócio, não vai dar certo, cara. Então não faça isso. Eu já fiz, já testei, já chamusquei peças. Ainda que, para coisas muito pequenininhas, você até pode usar esse recurso do mini maçarico para tentar endurecer ela rapidinho. Para coisas muito, muito pequenininhas, pessoal. Mas ainda assim, é uma coisa que, no geral, não recomendo muito. É interessante você não misturar o mini maçarico com o polymer clay, que é uma massa que endurece com um calor contínuo num determinado tempo, viu? E no forno, é claro. Não é um calor de fogo direto, mas sim um calor induzido através de uma estufa, que no caso seria o forno. E por falar em sofrimento na hora da gente fazer alguma modelagem, ou em, desculpe a expressão, em cagadas na hora da gente fazer escultura, eu quero talvez agora dar uma das dicas mais importantes que eu já dei nesse canal, que é o seguinte: as pessoas sofrem para fazer pequenos detalhes, pequenas coisinhas, não é? Como, por exemplo, às vezes fazer uma trança, e nossa, o cara vai lá. Eu no começo, eu pegava às vezes eu nem tô achando, algum cilindro, né, para esticar a massa e aí cortar, fazer tirinhas, né? Ou então se fosse tirinhas redondinhas, né, ficava lá com rolinho de macarrão ou algum outro cilindrinho, né? Tipo, isso aqui é uma garrafa, né? Mas enfim, foi a primeira coisa que apareceu aqui. Mas de qualquer forma, antes era complicado a gente fazer tiras de massa, né? Até eu conhecer isso aqui, ó. Isso aqui é uma extrusora, pessoal. Ou injetora até. Por que injetora? Porque existe a versão de injeção dela, ou de seringa, vamos dizer assim. Isso aqui é muito, muito útil, pessoal, para você facilitar a sua vida, né? Para você poder fazer tiras de comprimentos, tamanhos, formas diferentes com muita facilidade, como vocês estão vendo aí nas imagens, pessoal. É muito útil mesmo isso daqui. Você poupa um tempo ferrado aí da sua modelagem e consegue fazer com muita precisão. Uma precisão que cá entre nós, meu, é muito complicado você fazer tirinhas tão perfeitas, tão grandes, tão contínuas, né, sem ter alguma coisinha ali, alguma rusga, alguma coisinha que acaba deformando essa tirinha. Então, essa dica provavelmente vai salvar a vida de muita gente aí que não conhecia. É uma das coisas que em um determinado momento na nossa academia do Master, não é? Eu falo para os arcadianos, você até pode continuar fazendo sem extrusora, mas você vai ganhar um tempo da preula se você investir numa extrusora. Não é caro. Os arcadianos, depois que começaram a aderir à extrusora na vida deles, as esculturas deles, além de ficarem melhores, terminavam muito mais rápido, né? A gente fala que tudo vai no seu tempo e é bom realmente cada um ir no seu tempo. Mas é sempre melhor ainda quando a gente consegue fazer mais esculturas com o tempo que a gente tem, não é verdade? A terceira e última dica provavelmente é a mais importante, porque ela toca num ponto que é talvez um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades dos aspirantes, inclusive de escultores que talvez não tenham se familiarizado com muitas técnicas. Mas antes de falar sobre elas, pessoal, eu quero saber de vocês. Você já tinha utilizado alguma dessas ferramentas? Eu conheço gente que esculpe há muito tempo e nunca tinha ouvido falar do maçarico, do mini maçarico, por exemplo. Coloca aqui nos comentários se você não conhecia essas ferramentas e agora passou a conhecer, como é que está indo as suas esculturas agora com a adição dessas ferramentas na sua vida. Coloca aqui, eu sempre gosto de conversar um pouco mais com vocês aqui nos comentários do vídeo. Terceira dica é sobre proporção. O pessoal tem uma dificuldade tremenda com proporção. E nossa, eu já vi muitas e muitas pessoas que erram proporção. Como eu disse, muitas vezes porque não conhecem o jeito certo de medir proporção, de trabalhar proporções. Mas, além de ter que conhecer o jeito certo, que é muito importante conhecimento, pessoal, fazer escultura por intuição, você já sabe que dá ruim, né? Você vai acabar insistindo em tentativa e erro, e às vezes uma coisa simples que você podia resolver em 5 minutos, você vai demorar a vida inteira. Uma das coisas que você poderia fazer, que vai facilitar a sua vida, é vamos dizer assim, uma ferramenta de medida. E para isso eu apresento para vocês o caliper, ou aqui também chamado de paquímetro, né? Não parquímetro, tá? Paquímetro. Esse instrumento é um instrumento utilizado para fazer medidas no geral. Aí você pode falar, nossa, Bruno, mas eu vou usar um paquímetro o tempo todo. Então, sim e não. O caliper, na verdade, isso aqui é chamado de caliper também, tá, pessoal? O caliper ele é basicamente como se fosse uma ferramentinha que captura a medida. Existem calipers variados, né? Esse aqui, por exemplo, é um caliper de transferência. Ele serve para você tirar aqui essa rosquinha
e medir. Vamos supor, você quer capturar uma medida que nesse ponto está no tamanho real e transferir ela para a medida 1:4. Você pode usar o caliper de transferência para isso, ou só usar uma das pontas dele para medir normalmente. Eu uso essas coisas, mas eu gosto de adaptar isso ainda mais. Você pode utilizar até um compasso, né? Se você não tiver nada disso. O compasso, ele vai funcionar como esse ganchinho, né? Você pode pegar um arame, que é o que eu ia falar que eu mais gosto de fazer. Você pega, ó, e junta, né? Pega uma tira de arame e entorta ela para ter duas pontas mais ou menos iguais. Eu faço inclusive de espessuras variadas, ó, esse aqui bem fininho, porque em alguns momentos você vai precisar ter um maior ou com pontas mais grossas, como esse aqui, né, ó, para pegar uma parte grande. Ó, você quer medir uma cabeça, por exemplo, você vai fazer uma escultura grande, não sei, é legal ter um com pontas maiores. Agora, esse com pontas fininhas, ele justamente vai lá nos detalhes, vai lá para você medir o tamanho de um olho em relação ao outro. Isso sim é muito bacana. Você pode utilizar até um arame, sei lá, desses de agulha, assim, se você achar necessário, se você fazer coisas muito pequenas, como uma escultura 1:14, sei lá, 1:12, é muito importante você ter essa unidade de medida, pessoal, que é chamada de caliper ou paquímetro, enfim. Não pense que uma régua vai resolver a sua vida, tá? Você, na escultura, não é como um desenho. Na escultura você precisa ter algo que você possa interagir com o tridimensional. Para isso você precisa capturar a medida e às vezes até o volume, por isso que ele é, ó, uma garrinha, que nem eu disse, né? Ele é uma garrinha. Você pode, eu quero medir a grossura dessa mão, né? Ó, você vai aqui e você captura, opa, aqui foi demais. Você captura a grossura da mão, no caso o volume da mão, não é, pessoal? Bom, tá aí. Essas foram algumas dicas para vocês, pessoal. Falamos então aqui, deixa eu pegar aqui de volta. Falamos do mini maçarico, falamos da extrusora de metal. Detalhe, eu não lembro se eu falei, mas extrusora tem que ser de metal, não pode ser de plástico. De plástico não presta, se você tem, joga fora. Compra uma de metal, pouca coisa mais cara e muito mais útil. A de plástico ela arrebenta muito fácil, não serve pra nada, pessoal. E o caliper, ou paquímetro, enfim, que é a unidade de medida, é a nossa ferramenta de medida para a gente nunca mais errar com proporção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Para mim é sempre um prazer poder dar algumas dicas e ajudar vocês a melhorar aí na sua jornada das esculturas. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e, como sempre, avante, escultores!